E o Fux? Vamos falar do Fux? Vamos? Esse camarada é gente boa, né? Luzia Colatina. Tá chovendo aí, Luzia? Tá chovendo aí? Eu morei em Colatina em 97, 98. Sou amigo do prefeito aí, Renzo Vasconcelos, tá bom? A esposa dele é candidata, pré-candidata aí, né? A Lívia. Um abraço aí. Gente boa demais. Estive na casa dele há pouco tempo. Vamos lá? Marlene também está aqui, né, Marlene? O Ronildo. Claro que você existe, Ronildo. Está aqui. Viviane também está aqui. Vamos lá. Vamos direto lá sobre o... Pessoal, peraí. Antes, eu tenho um negócio para vocês aqui. Vamos lá, se inscreve logo aí. Vamos lá. Uruguaína. Pessoal, começou a aparecer agora o Vorcari Moraes, a história do broche, dona Marlene. Tem um negócio do broche aí agora. Começou, era o charuto, agora é o tal do broche. Vocês vão ver agora como que eles se falavam, né? Sobre o tal do broche. Olha aqui. Vazou agora, ó. Aí. Um broche era o acessório para indicar acesso a mulheres em um jantar de 2,7 milhões de Daniel Vorcaro. O banqueiro Daniel Vorcaro ofereceu um after party para convidados super VIPs que prestigiaram uma homenagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em Londres, em 2024. Esse encontro teve uma peculiaridade. Após um nababesco jantar em um clube exclusivo para super ricos, Vorcaro distribuiu a um seleto grupo broches que davam passe livre para encontros íntimos com mulheres, as chamadas suicinhas. Somente o jantar custou 400 mil libras, cerca de 2,7 milhões de reais no câmbio atual. Os convidados desfrutaram de um ambiente refinado ao som do DJ Hugel e de outros artistas, como o cantor britânico Seal. A homenagem a Moraes foi prestigiada por integrantes da Cúpula dos Três Poderes, em abril de 2024. Ao seu estilo, Daniel Vorcaro bancou todas as despesas do evento, que durou 3 dias. Dos voos em primeira classe, jatinhos ao hotel, festas e mimos, como uma degustação de whisky Macallan, tudo bancado pelo Master. Os convidados foram hospedados em um hotel de altíssimo luxo em uma das áreas mais nobres de Londres. As diárias variam de 8 mil a 22 mil reais, dependendo do quarto. O after para os super VIPs ocorreu na suíte presidencial desse hotel. A distribuição dos broches chamou a atenção entre os presentes, que ficavam se perguntando uns aos outros se tinham recebido o acessório. Antes de seguirem para a festa privada, os convidados participaram do jantar em um dos clubes privados mais famosos do mundo. Um ambiente que mistura restaurante de luxo, balada, networking e uma espécie de sociedade secreta da elite. Foi nessa ocasião que as autoridades participaram da degustação de whisky Macallan. Os detalhes da festa estão descritos em um relatório da Polícia Federal que apontou relações entre o ministro Dias Toffoli e Daniel Vorcaro. Esse documento tem 200 páginas e foi dividido em capítulos. O último deles narra o evento com foco na presença do ministro, que era o relator do caso do Master no Supremo. Não há, no entanto, a informação de que Toffoli tenha participado do after do broche. Foi esse relatório da Polícia Federal, que também expôs relações de negócio entre o ministro e o banqueiro, que levou ao afastamento de Toffoli da relatoria. Homenageado, o ministro Alexandre de Moraes estava acompanhado da esposa, Viviane, e não participou do after do broche. Meus queridos. Agora apareceu o broche, hein, pessoal? Agora apareceu o quê? O broche. Ô, Santo Paiva, um abraço. Pessoal, que cachorrada é essa? Que agora tem broche também? Hein? O broche, vocês viram aqui, pessoal? Hã? Que cachorrada é essa? O cara ganha o broche para ter passagem livre ali com mulheres, com não sei o quê. Eu falei que esse trem vai dar o que falar, vai ter vídeos aí, hein? Hã?
Rapaz, o que é isso que está acontecendo? Será que o Moraes ganhou o broche? Será que ganhou? O Mário falou que não tem som. Só para ele que não tem som. Todo mundo tá com som aqui, hein? Todo mundo tá com som aqui, Mário. Bauru, um abraço, Lídia. Que cachorrada esses ministros, pessoal. Que nojeira. É tudo milhão, bilhão. E com o dinheiro do povo. Olha, vai ter ministro pedindo afastamento aí, hein? Escreve o que eu estou falando. Tá vazando muita coisa. O dinheiro dos aposentados, dos pensionistas, usando para prostitutas, para tudo que você imaginar. Tá? Cambada de safados. Tudo pago com o dinheiro do povo. Vamos falar do Fux? O Temer recebeu 1 milhão também, aí agora o Temer falou que virou advogado. Ele falou o seguinte, eu recebi mesmo dinheiro, mas eu agora ele é advogado também. Isso mesmo que você está ouvindo. Eu falei ontem, denunciei ontem que o Temer recebeu dinheiro. Falei ontem. Aí ele confirma também que recebeu dinheiro. Porque não tem como eles falar que não, pessoal. Porque já foi declarado. O Van Garter, a esposa de Moraes, não sei quem recebeu também, não sei quem, ex-esposa de Toffoli. Afinal de contas, pessoal, quantas pessoas receberam dinheiro desse homem? Ele comprou todo mundo. Ele comprou todo mundo, a República inteira, pessoal. Bem, ele tinha quase razão, né? Quando ele falou que ele só caía morto, né? E é verdade. Caiu vivo. André Mendonça passou a rasteira nele e jogou ele na cadeia. Parabéns, André Mendonça. Parabéns. Espera aí que eu quero mostrar para você aqui o que é o broche. O que é o broche, né? O broche era um negocinho que o Vorcaro doou para alguns que tinha passagem livre com mulheres, prostitutas, hotéis caríssimos. Olha onde nós chegamos, né? Né, dona Rosa? Ele soletrou o nome do Vorcaro. Que belo advogado, hein? Que belo advogado que soletra o nome do patrão. Aí é um artista mesmo esse Temer, né, bicho? Esse é artista, hein? O vampirão, né? O broche, José, é o seguinte. Foi feito um jantar nos Estados Unidos e o Vorcaro deu uns broches para alguns convidados, tá? E esse broche era uma passagem livre, tá? Quem tinha o broche tinha a senha. Deu para entender aí ou não? Aonde nós chegamos, hein? Olha onde nós chegamos. Milhões de reais, diárias a mais de 8 mil reais. Tá? E o Moraes estava lá. O broche. Vai aparecer o anel. A dona Verônica falou assim que daqui a pouco vai aparecer o anel. Eu falei que esse ministro é gay, né? Eu falei. Vocês não acreditaram em mim, né, pessoal? Vocês não acreditaram em mim. Eu falei, esse ministro vão descobrir que é gay. Quanta vagabundagem desses pilantras, né? E o povo passando fome, o pessoal do Rio de Janeiro comendo farinha seca, passando fome, e esses vagabundos, rapaz, com broche, o broche do amor, hein? O broche do amor, vagabundo. O Ramagem, no podcast agora, pergunta Jorge Seife, e aí, você e o Nicolas, vão sair na porrada mesmo ou não? Perguntou logo, direto logo, e aí, o que tá acontecendo com vocês dois aí? Tá aqui, ó. Quero te perguntar da treta, como é que foi a treta aí dos bastidores, com o Nicolas, como é que você consegue definir isso?
Tu quer falar mesmo disso, Ramalho? Você agora me botou numa saia justa. Mas, veja, eu acho assim, ó. Faz uma parte, faz um resumo aí, bem republicano. Na verdade, nós sabemos que mobilizações, elas sensibilizam a população, mobilizam a população, engajam a população, realmente. Mas nós temos visto efetividade nessas ações? Já viram quantos vídeos de quantos influencers e políticos do nosso lado têm gravado, tem milhões de views, tem milhares de likes, tem não sei o quê. Infelizmente, eu gostaria que desse resultado, mas infelizmente foram ineficazes até o momento. Várias de nossas ações, inclusive que eu me somei a todas elas. Publicando, gravando vídeo, retweetando, apoiando, mandando nos grupos de WhatsApp, mas elas efetivamente têm dado resultado para o Brasil? Vou dar 4 exemplos, que eu escrevi ontem no Twitter, que foi o motivo, então, da ofensa que eu recebi pública no grupo. Se toda essa mobilização que nós temos, engajamento que nós temos, eu tenho pouco, mas esses caras grandes de rede social, Flávio Dino não teria passado na sabatina, Alexandre de Moraes não era mais ministro supremo, Bolsonaro já estava solto e a anistia já tinha sido aprovada. Porque a movimentação do Brasil, seja em manifestação, seja encaminhada, seja em vídeos virais, foi gigantesca. Mas nós precisamos entender que tanto o senador Rodrigo Pacheco de Minas Gerais quanto o senador, hoje presidente Davi Alcolumbre, eles são completamente imunes à pressão. Imunes! Porque se não fossem, já desde Rodrigo Pacheco, que a gente vem fazendo esses movimentos desde lá de trás, já teria dado mais efetividade. Eu escrevi isso no Twitter. Falei, olha, uma vitória do brasileiro, os vídeos não têm dado resultado, senão eu dei esses 4 exemplos também. Aí, nós estamos num grupo, eu tenho 2 grupos, um de senadores de oposição, e aquele grupo, nem sei se você está lá ainda hoje, Ramaz, deve estar lá ainda no grupo, e um grupo de deputados e senadores também de oposição. Aí ele foi e escreveu um texto lá, me chamando de vagabundo. Olha só, eu sou vagabundo por quê? Eu sou vagabundo por quê? Eu sou um pai de um garoto de 22 anos. Eu sou um pai de uma menina de 13 anos de idade. Eu sou considerado o filho 06 do Bolsonaro, dito por ele, não é por mim. Eu tenho feito um trabalho. Eu fui perseguido pelo TSE. Nunca tinha tomado um antidepressivo na minha vida, nunca tive problema nenhum. Sofri uma perseguição de 3 anos pesada para continuar, onde o catarinense me colocou, Deus me colocou e o presidente Bolsonaro acreditou em mim. Como é que num grupo, ele tem meu celular privado, como é que chama o outro de vagabundo assim, rapaz? E aí eu dei uma resposta contento, né? Acho que quando você chama, se for chamar o Alan de vagabundo, chamar o Ramage, xingar, tem que ser olho no olho. Porque guerreiro de teclado não dá. Tem que falar homem a homem. No grupão lá, para mitar, pelo amor de Deus. Então, eu lamento. Eu acho que ele é um grande líder. Eu acho que o Nicolas é um cara grande, importantíssimo para o nosso espectro político, né? Desejo profundamente que, ao invés de me chamar de vagabundo, ele se engaje de vez na eleição de Flávio Bolsonaro. Está esperando que o Flávio apresentar o programa de governo para ver se ele apoia o Flávio ou não? O que está faltando dele e de outras pessoas? Nós estamos numa guerra contra o demônio, contra o mal, contra quem está quebrando o estatal, contra quem está roubando seguro-defeso, contra quem está roubando dinheiro de velhinho de INSS, com quem mal administra o nosso país. Nós temos uma guerra gigante que implantou aborto pelo Ministério da Saúde, está falando de droga, de discriminação de droga, que está agarrando essas pessoas do 8 de janeiro, que nós sabemos que foi o golpe fake. Está esperando o quê? Bom, tá aí. Eu falei para vocês mais cedo sobre isso e é verdade, ele agora está falando para você aí. O Nicolas chamou ele de vagabundo, o pau quebrou. Dona Ana, um beijo para a senhora, tá bom? Pediu para a gente falar seu nome aí, tá aí. E a direita, mais uma vez aí, eles aí discutindo aí, tá bom? Roseli, um abraço também, tá chegando aqui. Deixa eu falar para vocês aqui. Ah, pessoal, isso aqui não podia faltar. Olha isso aqui. Olha o que esse sujeito fala. O senhor disse que jamais votou no presidente Lula e não vai fazer isso. E se no segundo turno ficarem Lula e Bolsonaro? Bem, como eu acho que o Caiado vai para o segundo turno, eu sou Caiado no segundo turno. Porém, existe, do ponto de vista teórico, pelo menos, a possibilidade que isso não aconteça. Uma coisa eu posso afirmar, eu jamais votarei no Flávio Bolsonaro. Isso eu posso afirmar. Posso ser neutro, não é? Mas no Flávio eu não voto. Bom, tá aí, ó. Os bolsonaristas elegeram esse sujeito e ele acabou de admitir que jamais vota no Flávio Bolsonaro. Vamos falar do Fux? Vamos embora? Esse camarada que honra a sua beca. Vamos lá? Vamos falar do Fux?
O Fux admite injustiça, pessoal, e vota para absolver réus do 8 de janeiro que ele mesmo havia votado para condenar. Parece que o Fux aconteceu o seguinte, né, dona Maria Verônica? O Fux me parece que foi induzido a votar para condenar essas pessoas. E me parece que num determinado momento o Fux se arrependeu. Tanto que ele, depois, mesmo na segunda turma, ele ia acompanhar os julgamentos do pessoal do 8 de janeiro. Você concorda comigo que o Fux pode ter se arrependido de ter condenado? Hein, dona Neide? Dona Neide, um abraço. Né? Você entendeu? Que agora ele votou para condenar umas pessoas, agora ele voltou atrás no voto dele? Ele pode voltar atrás? Pode, e ele voltou. Vou te provar agora. O ministro voltou, pessoal. Ó, o ministro Fux votou para reverter, a condenação de forma parcial ou total de 10 acusados de participar dos atos do 8 de janeiro. No passado, o Fux fez parte da maioria pela condenação. Agora, contudo, ele reviu sua posição ao analisar os recursos. O ministro reconheceu que seu entendimento anterior, embora amparado pela lógica da urgência, incorreu em injustiças que o tempo e a consciência já não permite sustentar. Olha só o que esse cara disse. Em 7 dos casos analisados, Fux defendeu a absolvição total dos réus. O magistrado adotou esse posicionamento para quem estava acampado em frente ao QG e foi condenado por incitação ao crime e associação criminosa, com penas mais leves de 1 a 6 anos de prisão. Em outras 3 ações, os réus foram sentenciados por 5 crimes, incluindo golpe de Estado, etc. e tal. Nesses casos, Fux defendeu a absolvição parcial e a condenação apenas por um dos crimes, anteriormente de patrimônio tombado, a uma pena de 1 ano e 6 meses. Olha, essa sim, essa é a pena. Apesar da guinada, a posição do ministro não deve prevalecer, já que apenas outros 2 integrantes do STF, Mendonça e Nunes Marques, têm divergido nas condenações do 8 de janeiro. Sempre eu falei isso para vocês aqui, sempre falei. Eu falei bem assim, as pessoas que entraram lá no palácio, aonde foi, quebraram. Isso é vândalo, é 1 ano e 6 meses de prisão. Eu falei para vocês aqui, sempre falei. Falei ou não falei? Falei, sempre falei. E o Fux reconhece exatamente a pena que eu acabei de falar. De 16, 17 anos, ele falou, a meu ver, tem que ser condenado por vandalismo. E é vandalismo mesmo. Se você entra agora lá no palácio, isso é tô falando aqui um exemplo, quebra lá uma cadeira agora lá, você vai ser condenado a 16, 20 anos? Não. É 1 ano e 6 meses. O Moraes fez isso tudo para associar isso ao Bolsonaro. Essa é a verdade, pessoal. Essas pessoas estão sendo usadas como massa de manobra para colocar, né, dona Ângela, colocar isso nas costas de Bolsonaro e dizer que Bolsonaro queria dar um golpe de Estado, assim como o Donald Trump. Donald Trump. Tá? Né, dona Esmeralda? Exatamente isso. Só que não colou. Tanto que vai ser derrubado agora no dia 30. Né? Obrigado, Rubens. Um abraço. Vai ser, pessoal. É exatamente isso. Espera aí que nós temos aqui informação chegando aqui agora. Espera aí. Zuco, confirma. Vice. O Zuco, candidato a governo do Rio Grande do Sul. Acaba de confirmar o vice dele, hein? Que a Larissa Rodrigues
apurou detalhes da movimentação na chapa da direita, né, Lari? E uma tentativa de dar uma resposta depois dessas movimentações que a gente viu acontecer, e o Pedro explica para a gente ali da ala mais de esquerda, né, no Rio Grande do Sul. Lembrando, então, a gente teve essa movimentação no PT e hoje, segundo fontes, o que me falaram é que vai ter a confirmação, que já era muito falado nos bastidores, mas que se bateu o martelo no nome da deputada estadual Silvana Kovács, que é do PP, para ser vice nessa chapa com o Zucco. E o porquê dessa movimentação acontecer hoje, o porquê também desse nome em específico. Vale a pena a gente lembrar aqui alguns detalhes importantes dessas negociações. E o que eu ouvi hoje, Débora, que eles quiseram passar uma imagem muito mais de união da direita para se contrapor aos problemas que a esquerda do Rio Grande do Sul vem enfrentando. Então, mostrando, olha, a direita já está com vários partidos apoiando, e aí seriam pelo menos 5 partidos, entrariam Republicanos ali, o Novo, né, a chapa a ser lançada, acredita-se, inclusive, que terá, além ali para tentar uma vaga no Senado, alguém do PL e também o Marcelo Van Hatten, do Novo. Então, eles estão tentando passar uma imagem de união neste momento em que há desunião, digamos assim, do lado da esquerda. E outro detalhe importante, a gente vai acompanhar também na CNN ao vivo, amanhã Flávio Bolsonaro estará no Rio Grande do Sul, vão fazer um grande evento nessa tentativa de mostrar força do PL também no estado do Rio Grande do Sul, num palanque com o Zucco, com o pré-candidato à presidência da República e também anunciando a Silvana Kovács como vice na chapa para o estado do Rio Grande do Sul. Tá aí, vice do Rio Grande do Sul então, hein? Já está confirmado. O ministro Alexandre de Moraes determinou hoje, né, a prisão definitiva, então, de 7 condenados do 8 de janeiro. A medida foi determinada após o Supremo declarar o trânsito em julgado, onde não tem mais como recorrer. O mandato de prisão, que autorizou as prisões, foi enviado ao Exército Brasileiro, que prendeu o major da reserva Ângelo Martins, subtenente Giancarlo Gomes Rodrigues e o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida. O policial federal Marco Araújo já estava preso preventivamente, sendo que um foi preso. O coronel do Exército, Reginaldo Vieira de Abreu, não foi preso, porque ele está nos Estados Unidos, tá? Teve um que foi preso aqui perto da minha cidade, bem perto, tá? Ele foi preso lá na terra aí né, dona Milde? De Colatina, né? Ele foi preso na cidade de Colatina. Então, os militares, então, presos por ordem do ministro Alexandre de Moraes, porque esgotou os recursos, pessoal. Não tem como mais recorrer da prisão, né? Agora é pagar mesmo as penas ali e ser expulso também, né? Serão expulsos aí do Exército Brasileiro. Falar em expulsão, viu? Os policiais de Brasília foram expulsos da Polícia Federal, da Polícia Militar, tá bom? O Naime, e aqueles outros 5 oficiais foram demitidos. E olha, no fim da carreira, o cara ser demitido, dói a alma, né? Dói o coração. Os caras, tudo já no final da carreira, na hora de aposentar, ir para reserva, chega um camarada e fala assim: você está demitido. O Fábio, pessoal, o Fábio que foi demitido, o salário dele era R$ 34.616. O Jorge Naime, R$ 34.616 também. O Clepter Rosa, 34.000 também, 616. O Marcelo, meu xará Casimiro, 43.568. E o Paulo José Ferreira de Souza Bezerra, R$ 35.076. Fala a verdade. A família
que contava com esse salário, o cara... Como que tira o salário do cara? Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha justo que o cara comete, entre aspas, em cuscuz, um erro e ele perde? Por que o juiz não perde? Juiz, pessoal, se for pego roubando, matando, ele é aposentado compulsoriamente e fica, sim, com o salário. Parte do salário, sim. O militar não, né, pessoal? O militar, ele é expulso. Isso pode acontecer também com Bolsonaro, com Braga Neto, com os outros também, né? Vão ficar ali, né, o pastor, sem o salário. O cara vai fazer o quê? Preso, condenado, sem salário? Esse é o Moraes. Um cara sem, né? E você olha a ficha dos caras, pessoal, não tem nada que desabone os caras. Ficha correta. E aí chega no final da carreira, será mesmo que eles mereciam ser expulsos? É a pergunta que eu faço a vocês. Será mesmo? Pois é. Eu, pelo que eu vi até policial tomando paulada na cabeça lá. Vocês viram isso? Eu vi. Então tinha gente braba naquele meio lá, preparada, com máscara de gás. Tinha bandido ali no meio, ok? Com certeza. Machucaram o cavalo, deram uma paulada na cabeça do cavalo lá. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui. Vocês que são de direita. O cara que é de direita, ele dá uma paulada no policial, uma paulada na cabeça do cavalo e isso tudo aí, faz isso tudo aí? O cara que é de direita faz isso? Sim ou não?